Nos desculpem aí, mas houve uma falha na nossa transmissão. Nós vamos retomar o assunto a partir de agora. Eu estava falando sobre a intromissão dos Estados Unidos na política nacional. Uma intromissão que vem desde a época da Dilma, bom, vem muito antes, mas que a gente teve notícia concreta da espionagem da NSA sobre o governo Dilma, sobre as suas atividades particularmente, intromissão que houve com espionagem da Petrobras, né? E espionagem e ação que nós não temos dúvida, porque temos diversos indícios da atividade dos Estados Unidos em apoio ao golpe que nós tivemos no Brasil, né? Todos sabem que várias daquelas organizações que faziam as manifestações contra a Dilma foram financiadas por americanos, né? O caso do MBL e de outros grupos que atuaram aí fortemente no golpe. Agora nós vimos o jornal Valor Econômico de hoje, está aqui hoje: Temer correu risco de sofrer ação controlada. Aqui diz que a operação para obter um flagrante contra Temer ocorreria em conversa com o dono da JBS, Joesley Batista, provavelmente na cobertura que ele tem na esquina da 5ª Avenida com a Rua 51 em Nova York. Olha só, era mais um encontro desses que o Temer mantinha com Joesley Batista. Ele recebeu, todo mundo sabe, ele recebeu o Joesley no subterrâneo do Palácio do Jaburu, numa visita em que o Joesley entrou no palácio sem dizer o nome, né, dizendo que o nome dele era Rodrigo. Entrou lá, teve com o presidente por mais de 1 hora, gravou a conversa e todo esse escândalo que nós estamos vendo hoje se originou ali naquele momento. O Michel Temer foi convidado a participar da entrega do prêmio Personalidade do Ano, entregue pela Câmara Americana de Comércio ao prefeito João Dória, do PSDB. Empresários de peso participaram do evento, que foi realizado na noite de 17 de maio no Museu da História Natural. No entanto, o Temer acabou não indo nesse encontro, e por conta disso que não foi realizada essa operação controlada que iria gravar mais uma conversa entre o Joesley e o Temer. E essa gravação seria feita por agentes norte-americanos, né? Veja só, a JBS estaria próxima de concluir as negociações para assinar um acordo de delação premiada com autoridades dos Estados Unidos. Ou seja, a JBS ela já estava pega em ações de corrupção pela polícia americana e pelos órgãos americanos. A delação assinada no Brasil revela que a empresa descumpriu a legislação americana, em particular a Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, lei federal dos Estados Unidos que pune atos de corrupção transnacional. Autoridades americanas foram comunicadas sobre o suposto envolvimento da JBS com práticas de corrupção, antes mesmo da divulgação da delação de executivos na companhia no Brasil em 18 de maio. Então vocês vejam que toda essa ação de denúncias que a JBS fez vem do quê? De uma pressão norte-americana sobre a JBS. Vou ler mais um pouco aqui para todo mundo entender. Recentemente pesou ainda contra a JBS o fato de autoridades sanitárias americanas terem identificado inflamações em carnes in natura exportadas do Brasil. As notícias de que a empresa teria supostamente participado de esquema de pagamentos de propina a inspetores sanitários brasileiros durante a Operação Carne Fraca foi mal recebida em Washington. A JBS é a maior produtora de carnes nos Estados Unidos, onde possui várias unidades, é dona de muitas marcas e emprega mais de 90 mil pessoas. Ao todo, a companhia investiu mais de 7 bilhões de dólares em aquisições de planta nos Estados Unidos. Ou seja, a JBS se tornou a empresa mais importante de carnes não só do Brasil, como dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vem pressionando a empresa e investigou a empresa para que ela se
moldar-se às práticas americanas e à política americana agrícola, agropecuária. É disso que se trata. Na verdade, os Estados Unidos resolveu dar um tratamento à JBS para que ela se moldasse à política que lhes interessa e não a política que interessa ao Brasil. O Joesley e a família se mudaram para os Estados Unidos. Estão morando lá, estão dirigindo a empresa de lá, né? E o objetivo de fazer a pressão sobre o governo brasileiro para que o governo brasileiro, Michel Temer, leia-se, fique completamente submetido à política americana. Olha só, o que eles estão fazendo no Brasil não é pouca coisa. Eles já aprovaram a abertura do pré-sal para as empresas multinacionais, né? Eles estão pressionando para que a Petrobras seja fatiada e vendida aos pedaços. Nós já estamos vendo os planos de venda da Transpetro, plano de venda da BR Distribuidora, né? A Gaspetro também vendida, refinarias de petróleo aqui no Brasil e fora do Brasil vários outros patrimônios brasileiros já foram vendidos, né? Então a Petrobras tem um projeto que eles chamam de desinvestimento, nada mais é do que privatização, né? Desmonte da companhia e venda das suas partes mais lucrativas ao capital internacional. O que mais o Michel Temer quer fazer? Quer aprovar a venda de terras para estrangeiro, que hoje é proibida no Brasil. Eles querem aprovar uma lei que permita aos fundos americanos e aos fundos europeus comprarem grandes extensões de terra aqui no Brasil e fazerem com que se produza aqui, aproveitando o nosso meio ambiente, a nossa água, a nossa riqueza. Eles querem produzir produtos que estejam em alta nas bolsas de valores americanas e europeias. Ou seja, se esse ano o que está em alta é a soja, eles vão plantar soja. Se o ano que vem é o algodão, vão plantar algodão. Se no outro ano é a pecuária, é o gado, então vai ser pasto para gado. Então, isso vai submeter a agricultura brasileira unicamente a esses interesses. Vai colocar em risco a soberania alimentar brasileira, do povo brasileiro, e colocar em risco o meio ambiente, porque eles vão devastar ainda mais a região amazônica e o cerrado brasileiro. Outra coisa que eles querem vender, já anunciaram, um novo plano de modificando o setor elétrico e permitindo a venda de usinas hidrelétricas, termoelétricas e qualquer outra usina que o governo tenha, através da Eletrobras, de Furnas, da Chesf e da Eletronorte. Ou seja, essas usinas que a Dilma sabiamente e corretamente retomou a concessão porque elas já estavam pagas e hoje essas usinas vendem o megawatt de energia a R$40, eles querem privatizar essas usinas isoladamente, né? E que vão poder vender a mesma energia a R$200 o megawatt. Então, o encarecimento da energia elétrica vai ser feito às custas do bolso do povo brasileiro, né? Essas grandes empresas internacionais vão comprar as nossas usinas e vão cobrar mais caro pelo valor do megawatt. Então, é outra decisão. Outra decisão que eles estão tomando, privatizar Angra 3. Angra 3 é uma usina nuclear que já foi começada a construir na época da ditadura militar, foi interrompida por muitos anos. Corretamente, o presidente Lula decidiu retomar as obras, porque ela tem uma potência muito grande. E agora o que eles querem fazer? Querem privatizar a usina nuclear. E para isso eles têm que mudar a legislação brasileira, que não permite que empresas estrangeiras explorem a energia nuclear. Veja vocês, esse governo está entregando tudo que pode. Mesmo assim, até para manter o domínio sobre o governo, os Estados Unidos fazem operações, fazem investigações e fazem ações controladas contra o próprio presidente da República. O golpe não terminou. Nós sabemos que esses interesses estão prevalecendo.
estão prevalecendo também na política econômica, uma política econômica que mantém um dólar baixo, certo? Favorecendo as importações, prejudicando a venda dos produtos brasileiros no exterior. Taxas de juros indecentes. A taxa de juros no Brasil, a taxa Selic real, esse mês já é de 5 a 6%, ou seja, é um absurdo essa taxa de juros. Isso vem aumentando exponencialmente a dívida interna brasileira, aumenta a dívida com os banqueiros e obriga a que se faça uma outra operação, a operação chamada Reforma da Previdência, cujo objetivo é retirar direitos de aposentadoria do povo brasileiro, prejudicando a grande maioria do povo, que muitos não vão poder se aposentar e outros que conseguirem se aposentar vão se aposentar com apenas um salário mínimo. Isso significa o quê? Sobrar dinheiro para o pagamento dos juros da dívida e, ao mesmo tempo, incentivar a classe média e os funcionários públicos a entrarem nos planos de previdência privada desses bancos nacionais. Então, nós estamos assistindo a isso, um desmonte da economia brasileira, a entrega dos nossos recursos naturais. Eu estava me esquecendo de falar aqui, eles têm um outro projeto também, que é abrir a exploração 20 mil áreas de mineração que já foram prospectadas no Brasil, principalmente a reserva estratégica de cobre na Amazônia. A maioria dessas 20 mil áreas estão exatamente nessa região amazônica. Veja só o que significa isso: a devastação do meio ambiente e o fim da floresta amazônica. O capitalismo internacional não tem dó nem piedade. Eles estão pouco se lixando para o que se fala de aquecimento global. O interesse deles é o quê? Explorar ao máximo os recursos naturais. E os recursos naturais que nós temos no mundo, os melhores estão exatamente na Amazônia, que é a grande fonte de água doce do mundo, é a grande floresta com diversidade e debaixo dessa grande floresta uma grande riqueza mineral. Então, esse governo, Michel Temer, é um governo aliado desses interesses. Nós não temos ilusão nenhuma e sabemos também muito bem que Rodrigo Maia não é alternativa a esse governo. Rodrigo Maia é a continuidade desse governo. Só para terminar, eu queria dizer que agora de manhã também o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, divulgou a forma como vai ser feita a votação no dia 2 de agosto do afastamento do Temer. Ele quer votar a toque de caixa, né? Ele diz que vai abrir a sessão com 52 deputados, que assim que atingir 342 marcando presença no plenário, ele vai iniciar a votação. E esse período entre os 52 deputados na casa e os 342 presentes no plenário, ele vai abrir a fala a duas pessoas que vão falar, que deveriam falar acusação e defesa do Michel Temer. Só que como o parecer que foi aprovado na CCJ foi favorável ao Michel Temer, vai falar o relator desse parecer, que é o Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, que é a favor de Temer, e depois a defesa do Temer. Então veja vocês, duas falas a favor do Temer, nenhuma fala contra. Depois ele abre para todos aqueles deputados que se inscreverem para falar por 5 minutos. Só que ele avisa o seguinte, que depois do quarto deputado a falar, poderá ser apresentado um requerimento de encerramento de discussão. E aí eles vão tentar acabar com a discussão no quarto deputado. Depois falarão 2 deputados a favor e 2 contra o Michel Temer, certo? Então são mais 4 deputados. E os líderes dos partidos só vão poder se pronunciar por 1 minuto para orientar a votação. Em seguida começa a votação alternadamente estados do Sul e estados do Norte. Isso significa o quê? Que a votação, seguido esse rito, ela vai ser iniciada aí no início da tarde do dia 2. Mesmo que haja transmissão ao vivo, a audiência será baixa. Nossa proposta era que essa votação fosse realizada num domingo, para que todo o povo brasileiro pudesse acompanhar.
Mas ele se recusou a isso e os líderes da base do governo garantiram esse apoio para que ele fizesse num dia de semana. Agora nem à noite ele quer fazer, porque nós gostaríamos que essa votação se iniciasse às 6, 7 horas da noite e pudesse ser acompanhada por todo o povo brasileiro até mais ou menos 10, 11 horas da noite, que seria o tempo necessário para que todos votassem. Ele se recusa a fazer isso. Nós vamos lutar para que essa votação seja transparente, para que haja debate, para que haja discussão, para que as pessoas possam saber exatamente o que nós estamos votando. Nós queremos tirar o Temer, também não temos interesse nenhum que fique Rodrigo Maia. Nós queremos aprovar uma emenda constitucional que garanta eleições diretas já. Nós queremos antecipar as eleições de 2018 para 2017. Inclusive que haja eleições para o Congresso agora, com eleições para senadores e para deputados, encurtando o mandato desse Congresso e possibilitando iniciar um novo mandato agora em 2018 e não em 2019. Por isso, nós precisamos contar com o apoio da população brasileira. Dia 20 agora, para terminar, nós vamos fazer grandes manifestações em todo o país. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, todos estão convidados. A partir das 17 horas, uma grande manifestação contra a retirada de direitos do povo brasileiro, para que a gente tire Temer do governo, fora Temer, direta já, e vamos defender também o direito do nosso companheiro Lula ser candidato a presidente da República. Contra a condenação de Lula, que foi realizada sem nenhuma prova, simplesmente com base numa delação. Vamos lutar, vamos resistir. O povo brasileiro não vai ser massacrado por esses interesses que não tem nada a ver com a nossa pátria. Um grande abraço a você e um bom dia.